Olá, boa noite para vocês. Hoje nós temos um tema muito incrível, que são 3 coisas que eu vou ensinar hoje, que mulheres fazem e que os homens ficam enlouquecidos por ela. Você não pode perder, certo? Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá nos vídeos. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e que a gente possa ajudar e levar esse conteúdo a mais mulheres de uma forma gratuita, tá bom? Essa é a grande importância de você curtir, deixar um joinha lá nos nossos vídeos, tá bom? Você está ajudando outras mulheres que às vezes não tiveram acesso ainda a conhecer esse conteúdo voltado para mulheres aí, voltado para relacionamento, tá certo? Então, vamos lá, né? 3 coisas que as mulheres fazem e os homens ficam enlouquecidos por elas. Vamos lá. Bom, boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Vamos começar então, certo? Olha, os homens, homem de todo jeito, né? A gente sabe disso, mas a maioria deles, eles gostam das mulheres que sabem o que fazer, sabe? Que sabem como fazer as coisas, tanto na sua vida própria, quanto também no relacionamento. Então, o que que isso significa? A insegurança não é algo que atrai, né? Então, fica aí a dica, porque muitas mulheres acham que a mulher tem que ser frágil e, né, toda delicada para que o homem goste dela. Não é bem assim. Não é que ela não tem que ser delicada, mas ela tem que saber o que fazer e como fazer, na vida dela, principalmente. Porque senão não é tão atraente para a maioria dos homens, certo? Uma coisa que é importante demais a gente falar é que a mulher que fica dependendo do marido para tudo, que tipo não faz nada sem ele, olha, ele acaba cansando, entende? Isso é cansativo. Imagine você se o seu parceiro ou seu marido, né, ele ficasse tudo que ele fosse fazer, ele dependesse de você. Não é cansativo? Eu, pelo menos, não suportaria, sinceramente. Eu gosto de ter meu espaço, eu sei que ele gosta também, então dá certinho, eu com meu marido. E a gente precisa treinar com isso, porque para mim não era assim sempre, não. Não foi assim sempre. Eu fui aprendendo a lidar com essas circunstâncias, com essas situações desse distanciamento, né? É importante a gente aprender isso. E quando a mulher desenvolve aí a sua independência. Mas não é só a independência financeira, mas principalmente a independência emocional. Essa que é a mais difícil de todas. Gente, meu cabelo hoje, ele não quer parar para cima. Ele fica caindo o tempo inteiro. E é isso, né? Mas vamos lá. Então, a mulher que fica tranquila, que consegue lidar aí com o seu emocional, com as suas coisas, com a sua vida, a vida pessoal, pelo menos, porque a gente tem um relacionamento e a gente tem uma vida conjugal, mas a gente também tem, antes disso, uma vida pessoal, que é importante a gente cuidar dessa vida e saber cuidar dela. Se eu dependo dele demais para tudo, além das coisas do relacionamento, de filhos para quem tem, da casa, de tudo, eu dependo dele para resolver as minhas coisas pessoais todas, é muito cansativo e isso desgasta o seu parceiro. Quem que aguenta, não é? Fica bem, bem desgastante. A Lívia, que é uma aluna da Escola do Relacionamento, eu falo o nome dela porque ela autorizou, tá, gente? E também porque tem muitas, né, pessoas que têm esse mesmo nome, enfim, eu trabalho com o Brasil inteiro, então tem pessoas que não são da minha cidade, então não dá para saber quem é, né? Ela vivia sofrendo, vivia chorando, porque ela não sabia uma coisa muito importante, que eu não sei se você sabe, as diferenças entre os gêneros masculino e feminino. Não é que eu estou sendo machista, tá? Nem feminista. É que existem diferenças verdadeiras. E a gente não tem como fugir disso, certo? É importante demais a gente aprender a lidar com essas diferenças. Mas olha só, ela achava
que ele tinha outra mulher por causa dessas diferenças do jeito de ser mesmo, né? Cada pessoa, independente de ser sexo feminino ou masculino, já é diferente. De mulher para mulher já é diferente. E de mulher para homens é mais diferente ainda, por causa dessas questões de olhar mesmo, de enxergar as coisas de uma nova maneira, entende? E as atitudes, principalmente, elas são diferentes. Não tem como elas serem iguais. E o que acontece com isso? Ela ficava esperando que ele reagisse de certa maneira e ela achava, por ele não agir da maneira que ela esperava, que ele tinha outra mulher, gente, que ele estava traindo ela. Então, quando ela aprendeu na escola do relacionamento essas diferenças dos gêneros, né, entre os gêneros, ela entendeu de outra forma. Ela começou a ter uma nova visão da vida dela, pessoal, da do marido e do relacionamento. Então, ela começou a diminuir as cobranças para cima dele. E aí, por isso estava desgastando muito esse relacionamento. E ela começou a ter um casamento mais prazeroso, um casamento muito mais leve, sem tanto cansaço, né? Entre ela e ele, nesse sentido de cobrar tanto essa presença durante todo o tempo. E mesmo que você, às vezes, pense, não tem nada disso, não. Mesmo que você não acredita, se você não tiver atitudes, sabe? Atitudes no sentido de parar para pensar realmente sobre todas as questões, entende? E, assim, principalmente, quem é responsável pelas coisas? Porque tem muita mulher que acha que o marido é responsável pelas tristezas dela, pela infelicidade dela, entende? Só que não é verdade. O marido pode estar magoando ela, mas acontece que existe uma coisa que é o que eu sinto em relação ao que o outro faz. Então, é eu que sinto, é eu que interpreto, é eu que crio um tanto de coisas aqui na minha cabeça, entende? Por isso que eu falo que não é ele que é o responsável. É porque ele está fazendo algumas coisas que estão contrariando a mulher e ela ou está aceitando ou está ficando calada, e é isso que está provocando tudo isso, toda essa condição. Então, mesmo se você acha difícil, se você não entende sobre essas diferenças, se às vezes você não está confiando nele mais, sabe? Às vezes, mesmo se você estiver achando que ele está te traindo, não desiste. Se você aprender as diferenças de gênero, e eu te falo porque isso fez uma mudança gigantesca na minha vida, no meu relacionamento. Então, assim, sem aprender essas diferenças, é muito difícil a gente modificar as atitudes, a maneira de tratar, a maneira de lidar com ele. E se você não tiver atitude de querer mudar essa situação, sabe? Se você não parar de pensar que ele é o responsável pela sua tristeza, aí você vai ficar cada vez pior, porque você vai se deprimindo, você vai entrando dentro de um buraco, que é o que eu falo, sabe? De tristeza, né? E acaba piorando mais ainda a situação, né? Então, olha só, você precisa, assim, o mais rápido que você conseguir, se é que você ainda não tem, ter vida própria, certo? Isso é uma das coisas que o homem admira muito. E o homem gosta e sente muito mais atração por mulheres que têm vida própria. É isso que você precisa desenvolver. Uma mulher mais madura, ela geralmente tem maior facilidade de lidar com as coisas dela, sabe separar as coisas que tem que ser junto dele, sabe dar um tempo para ele, entendeu? Porque os homens, eles adoram uma mulher que sabe o que faz, que sabe como que ela faz, entende? Você me entende? Eu tenho certeza que você entende. Você precisa ter mais autoconfiança. E o que é isso? Confiar em si mesma, em todos os aspectos. Como que você vai fazer para você ter autoconfiança? Você vai
pensar, parar para pensar, e se quiser até listar num papel, num caderno, enfim, onde você quiser, quais são as qualidades suas? O que você faz bem? O que você tem de bom? E tem muita mulher que acha que é o corpo, que a outra é mais bonita e mais gostosa, e não é nada disso. A atração, o amor, ele é muito mais profundo do que só o que os olhos da gente enxergam, entende? Então, o mais importante é você trabalhar a sua autoconfiança e a sua autoestima. Para você melhorar a autoconfiança, tem que melhorar a sua autoestima. Você tem que gostar de si mesma. Você tem que trabalhar tudo que você puder para valorizar a si mesma. Então, vai descobrir aí o que é que você tem de bom. Eu tenho certeza que são muitas coisas, né? Quando você conseguir ter consciência disso, você vai se tornar uma mulher muito mais confiante, né? E você vai acabar diminuindo ou até perdendo esse medo aí de você perder ele, entende? O que você tem que entender é que quando você faz essa transformação, o homem começa a te valorizar mais. Seu marido, seu parceiro, ele começa a olhar para você e te ver com um novo olhar. Ele vai falar, poxa vida, que mulher é essa? Que é toda poderosa, que sabe o que faz, que não tem medo, que não está com tanta, sabe, com tanta dúvida, que não está dependente tanto dele, porque isso liberta ele de certa maneira. Além de libertar você para ter a sua vida, liberta ele também, né, para ter o tempo dele. Outra coisa que é a gente, mulher, tem o hábito de, às vezes, querer ficar muito agarradinha, né? Não é todo mundo, não, mas muitas gostam disso e acham ruim quando o homem se distancia. Só que a gente precisa entender que ele precisa de respirar. A gente precisa deixar ele respirar. O homem, ele funciona mais racionalmente, né? Ele pensa sobre as coisas e age mais ligado com a razão, certo? E ele não é, na maioria deles, né, gente? Toda regra tem exceção. Mas geralmente o gênero masculino, ele geralmente precisa de tempo, certo? Ele precisa de espaço. Às vezes acontece alguma coisa ruim entre ele e você, ele não consegue falar sobre aquilo na hora. Ele precisa de tempo para ele refletir, para ele pensar, para ele pôr a razão no lugar, para poder conseguir voltar e falar com você. Então, nem sempre que ele se afasta, quer dizer que ele não gosta de você, ou que ele está com raiva de você, não quer dizer nada disso, entende? Ele precisa realmente se afastar. E ele imagina o homem como se fosse um elástico. Sabe, o elástico ele estica, mas se você parar de puxar, ele volta. É desse jeito. O homem é exatamente assim, ele é elástico. O relacionamento entre a mulher e o homem deve ser elástico, porque ele precisa se distanciar até uma distância que você sabe mais ou menos ali onde ele está, entendeu? Mesmo, sei lá, ele precisa dessa distância, esse espaço para ele, certo? E aí ele recarrega como se ele distanciasse para recarregar as suas energias, pensar, refletir sobre tudo o que precisa e depois ele volta, entende? Então, é isso que ele precisa, tempo. E se você demonstrar segurança quando ele se distancia um pouco e tratar ele naturalmente, normalmente, com o mesmo carinho de sempre, ele vai começar a te ver de outra maneira, entende? É difícil, eu acho, assim, quando a gente está num momento difícil, é muito difícil a gente perceber e conseguir acreditar que isso vai funcionar, mas vai, certo? Todas as pessoas, todos os seres humanos, eles são dotados de pensamento. É essa que é a nossa diferença dos animais. Então, ele vai pensar do jeito dele. Nós já gostamos de conversar na hora, de preferência. E eles não, tá? Então, é isso. Deixa ele respirar. É o terceiro item que vai fazer com que ele queira ficar mais perto de você, tá? Com que ele fique louco por você, porque você não fica ali de cima dele cobrando as coisas o tempo inteiro, certo?
E o terceiro passo que você precisa fazer é o seguinte: ter a iniciativa na cama. Você costuma fazer isso? Isso, gente, você tem que pensar o seguinte: você gosta que ele tenha a iniciativa? Se você gosta, você tem que pensar que ele também gosta. E o que acontece é que muitas mulheres não aprenderam isso, não tiveram coragem, não tiveram vontade, tiveram medo, tiveram vergonha, são várias coisas. Mas ele precisa que você demonstre o seu desejo por ele, para que ele se sinta validado. Ele também quer sentir que você tem desejo por ele, entende? É muito importante para ele. Quando ele sente que você tem desejo por ele, aí sim o relacionamento de vocês vai esquentar. Ele vai ter mais vontade de estar com você, tanto na cama, no sexo, quanto no dia a dia, na medida do que ele puder, né? Porque ele vai se sentir o macho, entende? O homem que te dá prazer. Então, por isso, é importante ele ter consciência disso. E aí, o que vai acontecer com o relacionamento de vocês? Vai ter uma conexão muito maior. Por quê? Porque você sabe que ele tem atração por você e ele também sabe, porque você demonstrou para ele, né? Tendo a iniciativa, tomando a iniciativa, às vezes, para fazer algumas coisas relacionadas a sexo mesmo, certo? Então, pensa, vou repetir as três. Primeira, você tem que ter vida própria. Você não tem que depender dele, principalmente emocionalmente, né, o tempo inteiro, para resolver cada coisinha sua que às vezes te deixa chateada. Não que você não possa comentar com ele, mas que você tenha que ter a sua vida própria para você refletir sobre as suas coisas sem ficar ali de cima dele, tá certo? E o segundo, dar espaço para ele, né? Lembra do elástico que ele vai distanciar, mas ele vai voltar, certo? Ele continua ligado a você, ele só distanciou para refletir, para descansar, para às vezes relaxar com os amigos, são várias coisas. E o outro item é você ter a iniciativa na cama, tá certo? São os três. Tem vários outros, mas hoje eu vou falar desses três aqui, tá certo? Deixa-me ver quem tá aqui. Já falei oi com a Maria. Simone, boa noite. Neiva, boa noite. Virgínia, que bom que você está aqui. Sejam todas bem-vindas. Então, como que a gente vai fazer? Conecta todas essas três coisas que eu te falei, conecta com elas, começa a fazer, certo? E hoje, comece a cuidar de fazer isso hoje. Outra coisa é cuidar de si. Porque às vezes você se preocupa tanto em cuidar dele, dos filhos e de todo mundo e esquece de cuidar de si. E você é a pessoa mais importante.